Vamos falar, nós estamos no livro de Atos, não é? Irmãos, e esse capítulo 2 de Atos é um dos capítulos mais alegres da Bíblia, não é? Do Novo Testamento e concomitantemente da Bíblia. Porque é o capítulo da descida do Espírito Santo sobre os discípulos. O Espírito Santo volta como prometido. Porque houve um momento em que o Espírito Santo se retirou de Jerusalém, se retirou de Israel. E não se ouvia mais a voz de Deus, não se ouvia mais a voz do Espírito Santo, e foi um tempo de esterilidade espiritual em Israel. Eles diziam que só havia a Bat-Kol, ou seja, a filha da voz, um reflexo da voz do Espírito Santo. Não a voz, só um reflexo longe. E pense o povo passar o período interbíblico, né, que é de 400 anos, distante, Deus distante, sem ouvir a voz do Espírito Santo. Ainda que houvesse algumas pessoas buscando ao Senhor, né, não é que o Espírito Santo não atuasse na vida de alguns, mas muito limitadamente. Era Bat-Kol mesmo, né, a filha da voz. Porque, por causa do pecado de Israel, o Senhor se retirou. Ezequiel vê a glória do Senhor saindo do templo e se colocando no monte das oliveiras. Mas agora o Senhor prometera que derramaria através de Joel do Espírito dele sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. E aqui vai se cumprir. Deus abrindo novamente a porta da graça, da salvação para os pecadores. Deus dando uma nova oportunidade para perdoar os pecados. Ele enviando o seu Espírito Santo para regenerar, para vivificar, para trazer luz, para trazer alegria. O Espírito Santo traz a presença de Deus porque Ele é Deus. Então estavam os discípulos reunidos, dizem que eram 120, mas provavelmente eram só os 12 que estavam reunidos. Provavelmente no templo, mas no lugar que era chamado de oico. O templo tinha 30, o pátio do templo tinha 30 salas espaçosas, onde as pessoas se reuniam, e dava para se reunir um grupo bom de pessoas. Era chamado de oikos, do grego casa, porque aqui diz que o vento fortemente entrou e encheu toda a casa, e dá, né, a parecer que é uma casa. Mas esse lugar no templo era chamado de oikos, também casa. E de fato faz mais sentido, por quê? Porque se fosse numa casa ou como no cenáculo, né? Diz que era no cenáculo. Mas se eles tivessem todo mundo reunido no cenáculo fechado, como explicar as pessoas correndo para lá e falando com eles abertamente? Quem são eles? Por que eles estão orando assim? Porque a gente ouve eles falando, né, nossa própria língua. Se eles estivessem no cenáculo fechado, ia ficar difícil isso. O povo ouvir ao longe, correr para lá. E outra coisa, era uma multidão de gente, de judeus, que vinha de várias nações do mundo para, né, a festa da Páscoa e depois da colheita, né? E Pentecostes. Então eram muitos judeus, não ia caber todo mundo numa salinha do cenáculo. Mas eles estavam no templo e eles ouviram lá em uma das salas, em uma das 30 salas, um grande movimento como o som de muitas águas. Porque ecoou em todo o pátio do templo. E eles correram para ver o que estava acontecendo. Então, a descida do Espírito Santo é algo dinâmico, poderoso, tremendo. Veja como o evangelista Lucas, que aqui está escrevendo já um segundo volume da sua obra, veja como ele descreve aqui
a descida do Espírito Santo. Eles estavam orando, e aqui também tem a conotação de união. Eles estavam reunidos e em comunhão. Eles estavam reunidos e estavam juntos em harmonia. No grego, aqui, a conotação não é só de uma reunião de pessoas, mas de harmonia entre eles, de união, de comunhão. Estavam estreitamente juntos, espiritualmente. Aí o Espírito Santo vem, e Lucas diz, de repente houve-se um som, não era um vento, como muitos dizem, mas era o som de um vento, veemente e impetuoso. É como o som de uma tempestade. Lucas usa essa palavra em outras partes para falar do estourar de uma onda nas pedras. Pá! Então, o som de uma tempestade, uma coisa muito forte, de arrastar alguém. E de repente os discípulos se veem tomados pelo Espírito Santo. Não é? Aquele som ali, enchendo toda a casa. Ó, eu fico até arrepiado. E não é retórica, né? Enchendo toda a casa. E né, o que vem a ser isso? Talvez pensaram que iam ser arrebatados. Talvez pensaram que era realmente uma tempestade. Que iam morrer. Porque parece mesmo. Eu estava falando em Carapicuíba domingo. Fui eu que vivi isso. Eu estava, falei aqui outras vezes, vou dizer de novo. Eu estava ajoelhado orando, e as irmãs formadas da comissão, o altar formado, e eu ajoelhado, chorar, que queria emprego, estava desempregado, situação difícil, e eu chorando ali, e de repente, eu me sentia elevado do chão. Eu não sentia o chão, a gravidade não tinha efeito em mim. Eu não sentia o chão, também não tinha ponto cardeal. Eu não sabia se estava virado para o norte, para o sul, para o leste ou oeste. É como que eu estivesse numa expansão, sem ter direção, sem estar direcionado a algum ponto cardeal, e eu ouvindo as vozes ao longe, bem distante das irmãs orando. E eu, com o olho fechado, pensei que eu ia morrer. Eu disse, Deus, eu vou morrer. Eu acho que o Senhor vai me levar. E eu fiquei com muito medo. E o Senhor, e agora? E não sentia nada. Mas algo estava me sustentando ali. E eu não estava, naquele momento eu sabia que eu não estava ali naquele lugar. Porque eu estava ouvindo longe. Isso é um arrebatamento espiritual. Na hora eu não entendi e nem sabia o porquê. Depois eu entendi por que Deus fez isso. Mas na hora eu não sabia. Então eu sei o que é isso. Às vezes, Mangueira de Miel comenta comigo, né? Ele tem alguns professores que não creem em batismo com o Espírito Santo, em dons, não creem em sinais assim, etc, né? Alguns. E aí eu digo assim, eles nunca tiveram um momento com Deus como esse, né? Eles são da letra, mas não são da prática, do poder de Deus. Porque Deus é real e o poder dele é real na igreja. Infelizmente, muitos crentes estão na igreja há 5 anos, 10 anos, 15, 20 anos, não tiveram um momento como esse. Mas não tiveram, não é porque Deus não mostra, não faz, é porque não busca o suficiente. Tem gente que a sua espiritualidade está no nível da massa do mundo. Tem crente que não é mais espiritual do que uma pessoa do mundo. Como é que Deus vai fazer, vai realizar um milagre, vai falar com alguém assim? Não vai. Então frequenta a igreja, vai para a igreja, volta para casa e nada acontece. Aí alguns ficam até, que negócio monótono, ir para a igreja e volta, não acontece nada, não muda nada. Ah, eu vou sair da igreja. Aí sai. Porque nunca viu a glória de Deus. Mas quem já buscou e quem pediu, já viu.
E a impressão é indelével. Não se apaga mais. O que Deus faz, fica para sempre. Então, quando eu leio Atos 2 aqui, né? E a descida do Espírito Santo, é uma coisa maravilhosa, né? É como que está vindo a mim também, quando eu leio, e me enchendo, né? Me fazendo transbordar. Porque, irmãos, a Bíblia não é um livro de história, de química, de física, que você lê, né? E aprende a fazer uma formulazinha. A Bíblia é livro que você vive. É palavra revelada de Deus, que ela tem efeito na sua vida. Ela vai até você e lhe transforma. Ela vai até você e muda você. Leva você a ver as coisas celestiais, com certeza. Por isso que eu escolhi ser pentecostal. Como disse Jesus aos fariseus, saduceus, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Tem gente que conhece as Escrituras muito bem. Tem gente que é doutor nas Escrituras. Mestre. Exegeta finíssimo. Mas não conhece o poder de Deus. E não vamos esquecer que o diabo também é doutor nas Escrituras. E ninguém sabe a Escritura mais do que o diabo. Ele só não cita ela corretamente. Nem interpreta corretamente. Ele distorce. Porque ele é mentiroso. Mas ele conhece. Então, Pentecostes é quando o Senhor organiza a igreja. E a igreja já é organizada no poder, na virtude, na autoridade. Ela já é organizada na presença do próprio Deus. É Deus voltando ao povo para perdoar os seus pecados, para salvá-los. E aqui, obviamente, também tem o que Jesus disse: o revestimento para que os discípulos, agora apóstolos, pudessem pregar a palavra. Eles só poderiam ter sucesso na pregação do Evangelho, eles só poderiam ter sucesso na grande comissão, se eles fossem revestidos do Espírito Santo. E o crente em Cristo vai ter sucesso na sua vida espiritual, na sua fé, no seu serviço a Deus, se ele for revestido do Espírito Santo. Se não for, não vai ter. E aqui também é um texto muito disputado, porque, né, alguns vão dizer, não, mas isso aqui eram línguas, eram dialetos, né? As línguas aqui eram dialetos, línguas humanas, para as pessoas ouvirem os apóstolos falarem na sua própria língua. Nós ouvimos ele falar na nossa própria língua, né? Mas aqui tem umas coisas interessantes que eu quero compartilhar com vocês. Vamos passar um bom tempo aqui em Atos 2. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos. Vamos aproveitar. Porque não é para a gente ouvir e esquecer. É para a gente ouvir, guardar e viver. Ou a igreja vive Atos, ou então não é a igreja de Cristo. É Laodiceia. Igreja falida. Igreja grande, bonita, rica, mas sem Cristo. Falida. Então nós temos que viver ou reviver Atos dos Apóstolos, né? Então aqui diz, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Pentecostes, a palavra aqui, né, do grego pentaconta, significa 50. E quer dizer o 50º dia após a Páscoa. Pentecostes é o 50º dia após a festa da Páscoa. Então 50 dias depois da festa da Páscoa, do início da Páscoa, começou Pentecostes, então foi o dia da descida do Espírito Santo. E quando nós falamos em pentecostal, é porque nos referimos ao dia em que o Espírito Santo desceu, né, veio sobre os apóstolos ali, não é? Então, é uma referência a uma festa judaica, né?
Pentecostes. Muito bem conhecida. No judaísmo é chamada de Shavuot. No judaísmo, né? Chamada de Shavuot. Ou semanas, né? É a segunda das 3 festas da peregrinação dos judeus. Agora, interessante é que no judaísmo, né? Nas festas comemorativas, então nós também tivemos manifestações, temos no Antigo Testamento, nós temos a atuação de Deus, da mesma forma aqui de Pentecostes. Pentecostes está estreitamente ligada ao Antigo Testamento, né? E aí ela faz um link, ela liga a igreja do Novo Testamento à igreja do Antigo Testamento, não é? Embora alguns também digam, no Antigo Testamento não tinha igreja, era só o povo de Israel. Mas a palavra Kahal, que fala da congregação que se reuniu no Monte Sinai, Kahal, congregação, é traduzido para o grego como eclesia, a mesma palavra que é usada para igreja, não é? Então havia igreja, obviamente, no Antigo Testamento, não como no Novo, né? Mas era a igreja ali formado pelos judeus. E nós temos, né, no Antigo Testamento algumas manifestações. Por exemplo, na entrega da Torá no Sinai, o que foi que houve? Na entrega da lei no Sinai, houve trovões, né, terremotos e fogo. Então, o que é que Lucas diz aqui? Apareceu línguas repartidas como que de fogo, né? Então Deus se revela no Sinai com fogo, e aqui o Espírito Santo desce também com fogo. Então não é diferente da revelação de Deus lá no Sinai, né? E aqui o Senhor derrama o seu Espírito sem medidas. Então é um novo tempo para o povo de Deus. No Sinai começou a congregação de Israel. Em Pentecostes começou a congregação do Novo Testamento, dos gentios, judeus, do Israel da fé. Está aqui em Pentecostes, não é? Então a igreja, ela começa no poder. Não que ela não existia, né? Prolepticamente ela já existia, ou seja, quando Jesus estava com os discípulos, ela já existia como um embrião. Ela estava em formação. E aqui ela é organizada. Então o versículo 1 diz que estavam todos reunidos em comunhão, não é? Em uma grande comunhão, em harmonia, no mesmo lugar. Agora, no capítulo 2, no versículo 2, nós temos: veio um som como de um vento que carregava, pelo som, né? Um vento que podia carregar a todos, pela força do vento que o som trazia, carregava a todos. Ninguém poderia se segurar diante daquele vento. Parece que Jesus, quando fala com Nicodemos, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vais. Assim aquele que é nascido do Espírito, pode ser que ele tivesse se referido justamente a Pentecostes, porque o Espírito vinha com um som como que de um vento muito forte, tremendo. A palavra de Deus é maravilhosa, né? Ela nos anima, nos levanta. Tem alguém triste aí? Tem alguém triste aí? Triste? Não pode ser triste o coração que ama Cristo. Não pode ser triste o coração que ama Deus. Não pode ser triste o coração que ama Cristo. Não pode ser triste o coração que ama Deus. Por isso eu canto aleluia. Não pode ser triste o coração que ama Deus. Por isso eu canto aleluia. Não pode ser triste o coração que ama Deus. Crente, irmãos, não pode, né, andar triste. Pode vir circunstâncias, problemas para entristecer, mas o seu coração permanece alegre com Cristo.
Creio que todo mundo está alegre, não está? Daqui a pouco eu vou falar em mistério aí. Vai ser batizado, vai receber dons. Você crê ou não crê? Isso aqui é a igreja de Cristo. E o Espírito Santo está aqui. Aleluia. Isso é real. Isso é verdadeiro. Aleluia. Esse som violento, né? Que veio. E subitamente eles foram dominados pelo Espírito Santo, que desceu do céu. E enquanto sinais audíveis e visíveis aconteciam, né? O texto diz que veio do céu, o som veio do céu, veemente e impetuoso. E eles foram tomados pelo Espírito, enquanto o Espírito Santo realizava sinais visíveis e audíveis, que acompanharam essa efusão prometida por Jesus. Irmãos, a igreja sem o Espírito Santo, o que é a igreja sem o Espírito Santo? O que é a igreja sem os dons espirituais? O que é uma igreja sem a alegria do Espírito? Olha, pode ter louvores tais, e pode ter muita coisa, muito aparato. Esse culto é morto, não é? O que é o crente vazio do Espírito Santo? Está morto, morto. Mas o crente cheio do Espírito Santo, ele é vivo, ele tem vida. Quando ele fala, a gente sente. Quando ele fala, exala a virtude do Espírito Santo. Coisa maravilhosa, irmãos. E a igreja tem que ser viva. A igreja de hoje está morrendo. A igreja odierna está morrendo. Nós estamos a um passo da apostasia. Estamos a um passo da apostasia. Por isso que muitas vezes os crentes não têm vontade de ir para a igreja. Porque é para ir com galhardia para a igreja. Mas porque estão vazios do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não está encontrando lugar na casa dele para atuar. Ele não encontra corações dilatados que ele possa ali tomar. Às vezes o coração está tão duro, que não serve para nada. Mas aqui tem aquele martelo que esmiuça a rocha, que quebra o coração duro. Aqui tem o Espírito que tira o coração de pedra e dá um coração de carne, temente, reverente, adorador, que tem prazer no Senhor, nas coisas espirituais. Eu quero conclamar você a viver. Viva! Como disse Paulo, desperta tu que dormes, levanta de dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Chega de ficar sentado, deitado, desmotivado, acabrunhado, lúgubre, triste. Se você é servo de Cristo, serva de Cristo, você tem que se levantar. Porque Jesus falou assim: eu vim para dar vida e vida com abundância. Vida plena, completa, total. É Zoe, não é bios, é Zoe. Vida que vem de Deus, e só o crente tem. Por isso que ele é feliz. E a sua vida, a sua alegria, a felicidade, não é? Está muito além, não é? A do mundo não é nada. O mundo não tem, não é? Ah, irmãos, como nós estamos perdendo. Como nós estamos perdendo as coisas maravilhosas de Deus, né? Gastando-se no mundo, envolvido com outras coisas, flertando com o mundo, com a carne, né? Eu gosto quando Davi fala no Salmo 133, né? Ah, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo, né? Que é derramado sobre a cabeça e desce para a barba de Arão, e depois para os seus vestidos, e depois ele cai ao chão. E sabe o que é maravilhoso desse texto aí? É que o salmista não diz que o óleo toca na carne. O óleo é o Espírito Santo. E ele não diz, ele diz toca na cabeça, toca na barba, nas vestes e vai para o chão. Mas não toca na carne,
Porque não tem nada a ver carne com o Espírito. Onde o Espírito está, a carne é tolhida, é vencida, é morta. E quando o Espírito toca em nós, não na carne, precisamos vencer a carne para glorificar a Deus, porque o Espírito Santo foi derramado. O que a gente está esperando? O que nós estamos esperando? Ah, pastor, estou esperando o Espírito vir. Já veio. Estou esperando Deus mandar. Já mandou. Estou esperando o poder. Já veio. Já está aí. Você pode se apropriar dele. Você pode se vestir dele. Você pode se encher dele. A escolha é sua. A escolha é sua. Aleluia. E o cenário aqui, vou dar aqui um vislumbre do cenário, né? Como foi, mais ou menos. Eles viram algo como fogo que se repartiu em línguas. Eles viram algo, estavam ali reunidos orando, e eles viram algo como fogo. Eles viram algo como fogo que se repartiu em línguas, em várias línguas ali sobre ele, né? Sinais visíveis, e pousou uma sobre cada um deles. O fogo igualmente aparece em aparições divinas em vários lugares da Bíblia, como nós falamos, né? No Antigo Testamento, o Batista disse que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo, e agora se cumpre o que o Batista ele promete, né? De fato, porque o Espírito Santo atua realmente como fogo, né? Fogo também tem uma conotação de poder. Fogo no grego também tem uma conotação de poder, né? Ali está o poder de Deus. Filão de Alexandria, um escritor que foi contemporâneo dos apóstolos. Ele escreveu e fez referência a Flávio Joséfo. Joséfo é que cita isso. Ele diz que Deus tinha dado a lei a Israel no meio de um grande estrondo. Deus deu a lei a Israel no Sinai, no meio de um grande estrondo, que logo se converteu em fogo e experiente como línguas. Interessante que o que houve no Sinai está harmonizado, alinhado com o que houve em Pentecostes. A atuação, a descida de Deus no Monte Sinai tem os mesmos sinais da descida do Espírito Santo em Pentecostes, né? É Deus dizendo que desceu para estar no meio do povo, e que o povo não estaria mais só, como Jesus disse, né? Vocês não vão ficar órfãos, eu voltarei para vós. E agora Jesus vem, né? Através do Espírito Santo, e o povo não está mais órfão. E disse: estarei presente todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é glorioso. Meu Deus. Se você está perdendo isso, eu quero lhe aconselhar: não perca, corra para os pés de Jesus, e você vai ver coisas profundas, maravilhosas da parte de Deus. É por isso, irmãos, que esse capítulo é um dos mais alegres, né? Porque a gente fica saltando de alegria, pulando, porque o Espírito Santo veio a nós, está em nós, operando em nós, agindo em nós. Por isso que o culto do domingo vai ser culto especial de Pentecostes. O fogo vai pegar, hein? O fogo pega no pavio que fumega. Quanto mais o fogo pega, mais tem fogo para pegar. Vamos continuar, né? Próxima quarta-feira, a outra, vamos continuar. Estamos ainda aqui no início de Atos 2, viu? Tem muita coisa pela frente. Que o Senhor possa nos abençoar, né? A cada um. Vamos ficar de pé para a gente encerrar. Gratos ao Senhor, porque grandes coisas Ele tem feito por nós, por isso estamos alegres.
O Senhor possa abençoar cada um e saia daqui hoje feliz. Não sei como você entrou, mas sei como você vai sair. Na expectativa de que vem coisas grandes por aí. Na expectativa de que o Espírito Santo levantou você e vai usar você. Na expectativa de que a sua fraqueza não é maior do que a força do Senhor na sua vida. Na expectativa de que há milagres. De que você foi vivificado. E que na igreja de Cristo há poder. Saia daqui com a esperança renovada nessa noite. Vamos orar. Agradecidos ao Senhor por tudo.